Começa agora, programa Vibe Astral. Um momento de otimismo, bem-estar e consciência para começar o seu dia em alta frequência. Com o astrólogo e escritor Ricardo Ida. Salve, salve você que é luz e vida! Cá estamos novamente juntos, como fazemos todas as manhãs, 9 horas em ponto, direto da Avenida Paulista, aqui na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida, que toca o seu coração, e também nas ondas da 660 AM. Lembrando que esse programa fica também disponível nas redes sociais, no canal YouTube. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido André Mota e produção do Cássio Vilela, para esse bate-papo repleto de autoconhecimento, dicas de autodesenvolvimento, novas perspectivas de vida, espiritualidade e também astrologia. E você sabe que já falei isso, a voz do povo é a voz de Deus, ou a voz da deusa, ou a voz dos deuses. Eu não vou entrar aqui no mérito da crença de cada um, mas vocês pediram e a gente sempre traz, né, as figuras que têm mais relevância dentro das suas áreas para falar de assuntos que tocam a sua vida e que podem ajudar você bastante a lidar com o seu cotidiano, reflexões filosóficas e também aprender a tomar decisões boas, aproveitando as oportunidades e também evitando os desafios. Portanto, trago nada mais, nada menos que o meu querido mestre Robson Papaléu, que já teve essa semana falando sobre os mitos da astrologia que você precisa... mitos no sentido, né, das lendas, como ele cunhou a expressão urbanas astrais. E hoje a gente vai falar de mapa astral do Brasil e mapa astral de São Paulo. Bem-vindo, mestre, novamente. Sempre um prazer participar do seu programa. Você chama, eu venho a qualquer instante. Aqui, Adoro participar. Então a gente vai fazer aqui um quadro, porque, vamos lá, a astrologia realmente precisa... Da voz, né? A gente precisa da voz para a astrologia e os grandes mestres trazerem aí os ensinamentos, compartilhar. Como você disse no outro programa, tem muita desinformação e a gente precisa deixar registrado, né, principalmente no vídeo e na rádio, sempre as pessoas que constroem a história. Eu acho que não tem como falar, eu estava até comentando antes de entrar no estúdio, que eu vou querer fazer um artigo científico aí sobre a história do ensino da astrologia, e não tem como não passar pela Gaia como uma grande referência, não só no Brasil, né? Não só em São Paulo, no Brasil e também fora. Porque hoje, inclusive, teve um dia aí que eu tenho muita audiência de Portugal, e me perguntaram onde eu estudei, onde eu deveria estudar. Falei, tem que ser Gaia. Agora com a escola online fica fácil, inclusive o pessoal de Portugal, dos Estados Unidos, do Japão, qualquer um, acompanhar os cursos, não é isso? Certamente, tem um monte de gente fora do Brasil. Ah, que bacana, é? Na Austrália, Nova York, Barcelona, todo canto. Daqui a pouco é Gaia Incorporation. Gaia Inc. Gaia Inc. Mestre, vamos lá. Se você mencionou nesse último programa, né, por isso que a gente trouxe aqui na mesma semana, você mencionou lá o mapa astral de São Paulo, né? Então vamos começar primeiro falando de mapa astral do Brasil, depois falar de mapa astral de São Paulo. Quer dizer, país pode ter mapa astral? Pode. Na verdade, tudo é passível de ter um mapa. O mapa astrológico, né? Ele é o instante onde tudo começa a acontecer. Então é um marco onde começa o evento de um país, uma cidade, um evento, o que for, e uma pessoa, né? Até fala-se muito que o mapa de uma pessoa, né, é o instante que ela absorve a qualidade daquele instante. Alguns falam que pega o seu DNA, enfim. Aí não tem muitas explicações para isso, mas é o instante que ela inicia um processo de vida. De um país ou de uma cidade é a mesma coisa, quando começa aquele processo político daquela nação. Brasil, por exemplo. O Brasil nasce em 7 de setembro de 1822, 16 horas e 8 minutos, horário corrigido e confirmado, aqui em São Paulo, margem de Ipiranga por aqui. Mas o Brasil já existia antes, o que existia era o território. Agora, a nação, politicamente falando, começa nesse instante. É evidente que começou nesse instante, mas para se firmar demorou um bom tempo. Teve guerras, revoluções que eram contra, mas mesmo assim aquela data marca o início do processo da independência do país. Então é o início dessas questões todinhas. E como é que é esse marco de tudo? É quando o Dom Pedro recebe o comunicado de Augusto Bonifácio, do Leopoldina, que tinha que fazer alguma coisa. Então ele decreta que aqui em diante começou o processo. Evidente, já estava começando a nascer essa nação, tá? Mas daquele ponto não tem mais retrocesso. Podia durar pouco tempo,
mas começou um processo. Uhum. Onde uma pessoa ela nasce, ela pode viver pouco tempo, mas nasce naquele instante. Então, o mapa de um país é o mapa do instante que ele se torna uma nação. Pode-se até pensar coisas assim. O Brasil nasceu naquele período, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, por aí afora. No meio do caminho, teve a República, teve a Nova República, assim foi. Mas aquele mapa funciona ainda. Na França, por exemplo, né, e outros países, da Itália também, tem outros mapas. Quando se tornaram uma nação independente, tornou-se república, então tem outros mapas. Mas o Brasil, ele responde àquele mapa inicial. O Brasil é interessante, né? O Brasil ainda é meio que um império, né? Tem a elite, Uhum. tem os súditos e tem os pobres. É. Né? Então ele continua sendo a mesma coisa. Tem o poder central. Apesar de ser uma república, é um poder central, como se fosse um império ainda. Uhum. Então tem a mesma condição, funciona perfeitamente bem. Ele responde a essa condição. Agora o pessoal às vezes fala, mas e o mapa da descoberta? É o mapa de Portugal que funcionava naquele instante. E Portugal começou quando teve o Tratado de Zamora, quando se formou-se a nação portuguesa. Tem outra história que é 1100 e pouco. Agora, no mapa de Portugal, talvez tenha essa descoberta de um território Uhum. que se tornou colônia, né? Que 22 de abril de 1500, né? Quando descobriu-se o Brasil. Tem uma amiga minha que é historiadora, ela fala que não foi descoberto, foi invadido o Brasil. Né? Por quê? Porque já tinha uma estrutura dentro que foi invadido, mas enfim, isso é outra história. Mas o processo político começa em 7 de setembro de 1822, quando ele recebe as cartas, né? E declara a independência. Vocês têm lá na Gaia, a Gaia Brasilis, não é isso? Tem o Gaia Brasilis. Que é um grupo de estudos, que é formado inclusive, tem até por historiadores, etc., que procura. E aí é importante lembrar, né, porque que é possível olhar para trás nos mapas, né, a partir dessa data, olhar para trás nos acontecimentos e aí ir casando de verdade o que aconteceu com o que está no mapa astrológico, não é isso? Foi assim que vocês chegaram e ratificaram essa data. Exatamente. Quando surgiu o Gaia Brasilis, a nossa preocupação era fazer astrologia mundial. Mas tinha pouquíssima publicação de astrologia mundial falar sobre o Brasil. Era pouquíssima, né? Então nós percebemos, vamos fazer alguma coisa ligada ao nosso país, até na nossa cidade também. Certo. Então surgiu o Gaia Brasilis para poder fazer pesquisas e começamos, até por São Paulo começamos, né? Porque na época fazia 150 anos. Aí depois começamos a fazer o mapa do Brasil, com várias possibilidades. Então nós fizemos um levantamento histórico do país, visto pela astrologia. Fizemos alguns trabalhos já, desde o chamado 200, quando começa o processo de independência, aí depois sobre a ditadura, também visto pela astrologia, tudo em cima daquele mapa inicial, 7 de setembro. Então você consegue ver o desenvolvimento da história. Eu vou começar um projeto em breve, né, de fazer toda a história do Brasil, desde a colonização e até hoje, pegando aquele mapa e desenvolvendo tempo a tempo. Estou pensando em fazer esse processo. Que show. Me fala um pouquinho o que conta o mapa astrológico do Brasil. Se a gente tivesse fazer aí, claro que você poderia ficar até 2080 analisando aqui o mapa do Brasil, mas o que chama muita atenção no mapa astrológico do Brasil? Brasil nasceu 7 de setembro de 1822, 16 horas e 8 minutos, só em Virgem. O ascendente é Aquário. Alguns contestam, já não contestam mais, que seria o Brasil ascendente peixe, mas não é. O Brasil é um país aquariano, porque tem todos os povos, todos os países aqui dentro. Então é um país aquariano, né? É que o pessoal confunde muito o aquário como sendo a ciência, a revolução, mas o Brasil, tecnologicamente, cientificamente, ele é muito avançado para o exterior. Certo. O Brasil nem tanto é utilizado, né? E é um povo revolucionário. Olha, é um povo diferente que não gosta muito de respeitar ordens, e que acontece no Brasil também. E um povo fraterno é um povo fraterno, então o ascendente é Aquário de fato mesmo. A Lua do Brasil é Gêmeos, junto com Júpiter, no setor 4 do Brasil. Ou seja, a Lua em Gêmeos é um povo descolado, alegre, jovial e assim vai. Está na casa 4. Né? Então tem uma boa ligação com a Terra, mas é uma ligação descolada com a Terra. E não tem memória, o Brasil não tem memória. A Lua em Gêmeos não tem muita memória na casa 4, né? Mas tem lembranças, né? E tem o Júpiter na casa 4 também. Em Gêmeos que está no que a gente chama de exílio. É um território gigantesco, mal aproveitado. Então o mapa do país indica como é essa nação. Quando fizemos esses trabalhos iniciais, chamado do Brasil Nossa Terra Brasilis, né? De como é que é esse mapa, mas visto como um mapa de um cliente. Então você faria esse mapa e daria orientações. Então, uma das coisas, o Brasil tem o Sol já indo para a casa 8. É um país que sempre tem a ligação com o exterior. Mas o Sol de casa 8 não precisa ficar endividado com o exterior. Mas é um país que está aberto a outras nações também, que tem essa condição naturalmente.
A Lua está na casa 4, né? Ou seja, é um território que pode manter a nação em termos de agricultura, de fato mesmo. Mas com Júpiter naquela mesma posição mal aproveitado. Então, um território desse tamanho não poderia ter fome de jeito algum. Uhum. Então, o Júpiter nessa condição diz que existe a possibilidade de uma boa utilização da Terra, só que é mal utilizado. É desperdício, de fato mesmo. Você nem é muito longe. Olha uma feira qualquer, feira em São Paulo. Acabou a feira, tem a xepa que dura pouco tempo e desperdiça um monte de comida, restaurantes, que for. Brasil, quando se fala de dinheiro, na casa 2 do Brasil temos Plutão. Ou seja, o dinheiro no Brasil é centralizado nas mãos dos poderosos. Uhum. E já passou por muitas reformas também. Plutão dá essa coisa, muitas reformas financeiras, né? Desde vários planos que aconteceram. Mas é a centralização de poder. Então o dinheiro no Brasil, o brasileiro, está nessa condição, na mão dos é a plutocracia, né? Os ricos e poderosos. Na casa 3 do Brasil, a casa 3 de um país fala da estrutura do país, infraestrutura e educação, de base. Lá temos Saturno. Onde temos Saturno, no mapa natal ou de um país, é onde você tem que ter disciplina, responsabilidade para poder ter resultados. O Brasil tem essa marca de Saturno na terceira casa. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Lógico, as condições são essas. Agora, os governantes que dizem como se utiliza esse tipo de coisa. Esse país, eu digo isso há décadas já, né? Esse país, enquanto não se der atenção à infraestrutura de base, a relação, a interligação do território, pela ferrovia até, e educação de base, esse país está fadado ao fracasso. E lascou-se. Lascou-se! Então, o que temos que fazer? Educação de base. Enquanto não se der, Saturno vai dar aquela condição. É ruim a educação, estrada é ruim. Dá-se atenção, estrada só com asfalto. Um território desse tamanho, na Europa nem precisa muito. Tem um território que é ligado por ferrovia. Saturno... Hidrovias poderia para o Brasil também, assim. E ferrovias, talvez mais ferrovia, que Saturno está ligado com ferro. Então seria a ferrovia. Enquanto não se der atenção a isso, não funciona esse país. Nessa, deixa eu perguntar uma coisinha antes de você continuar. Eu tenho uma... Tem alguns historiadores que dizem o seguinte, né, que a independência do Brasil foi construída, através também de influência maçônica. Sim. E os maçons conhecem muitos conhecem a fundo a questão da astrologia. Então eles disseram lá que até essa data foi meio que escolhida, né, aparentemente, para o Brasil. Eu não sei se é uma lenda urbana astral ou não, mas tem alguns autores de história, não estou falando de são astrólogos que defendem isso, mas que nessa história estava tudo mais ou menos bem articulado para ser um país virginiano, tal, mas que houve aí problemas e que eles também não conheciam o Plutão, né? E o Netuno também. Né? E que o Netuno do Brasil, não é isso? Tá cria aí uma certa confusão no mapa. Cria. Que o Brasil tem acidente de aquário, né? E um dos regentes é o Saturno. Está na terceira casa. Então seria um país que daria muita condição àquela juventude. Certo. O outro regente, que é o Urano, ele está em conjunção com esse Netuno. Ou seja, é um país que pode perder o rumo. Que o Netuno está em conjunção com o regente do ascendente do Brasil. Então, às vezes, o país fica meio que à deriva. Agora, isso favorece muito o país ser um país muito religioso, ligado às crenças, aos símbolos, mas muito levado por crenças, símbolos e mitos. Tá certo. Então, ele fica meio que nesse caso. Então, qual direção tomar? O mapa de um país, né, ele funciona perfeitamente bem, de modo determinista. Uhum. Agora, temos que ver os políticos que levam essa condição. Aquela condição, o veículo é esse, o motorista que resolve como faz tudo isso. Então, no caso do Brasil, mesma condição. E como é que é o povo? O povo no mapa de um país está ligado à casa 4 e a expressão do povo seria o ascendente, que é um povo fraterno, livre, aberto, que é o aquário. Mas a relação do povo está ligada à casa 4, que tem ali a lua lá. Então, gosta da nação, mas não se importa muito com seus destinos. Agora, tem uma questão importante, né? Eu já falei também em outros programas que estudar na Gaia não é só você ter toda a formação de astrólogo, mas você também tem uma série de insights, né, reflexões acerca da vida. Tem uma coisa que a Patrícia Boni, professora da Gaia, dizia: olha, é importante você, dentro do processo de autoconhecimento, aprender aquele lado luz, não só o lado sombra do seu signo, né, da sua
da sua essência. Então, o Brasil, para se realizar também, e para conhecer melhor a si próprio, teria que entender um pouco também desse Sol em Virgem. Sim. Como é que você faria essa leitura do Brasil enquanto um país virginiano? Quer dizer, enquanto ele não for organizado, vai continuar uma bagunça? Quer dizer, ou ainda... Porque tem um ponto que é interessante. Nós, enquanto povo, né, e isso a gente vê inclusive pelos estrangeiros, e a gente tem uma fixação brasileira, tem uma fixação também por limpeza, né? Sim. Isso, tem uma... Mas como é que a gente, né, e como é que a gente poderia pensar aí esse Sol de Virgem para o Brasil? O Brasil, se pensar no Sol em Virgem, que dá um retrato um pouco mais geral, é um país que seria mais organizado, com uma boa ligação com a agricultura, com a higiene e tal. Mas o Saturno na terceira casa, que não é que atrapalha, mas dá essas condições. Para tudo isso, tem uma boa infraestrutura, limpeza, organização, tem que organizar desde cima de base. Então esse Sol de Virgem no Brasil, ele pende um pouco para o lado negativo. Lógico, o virginiano não é assim, mas o povo de Virgem, que não é só o Sol do Brasil, mas ele se deprecia, ele sempre se faz autocrítica. Meio subserviente até, né? Subserviente até, entendendo que os outros são melhores que nós. Né? Outra coisa do Virgem, né? De um lado um tanto mais negativo, né? A organização é uma coisa interessante, né? Mas a burocracia, né, emperra o país. Interessante, né? Isso. Hoje em dia, até tá tudo na internet, você tem que levar as cópias carimbadas ainda. Absurdo, né? É absurdo esse tipo de coisa, né? É. E o Brasil tem essa condição. Agora, uma coisa que fica muito marcante no Brasil, o meio do céu do Brasil é Escorpião. Quem rege a Marte na casa 9. Então, o Brasil sempre tem esse padrão, tanto militaresco nos seus comandos. Né? Então, o que acontece? O Brasil sempre tem, não importa se quem seja governante, tem um caráter de imposição à força. E como quem rege a 10 está na casa 9, que é o judiciário, sempre tem essa interferência, judiciário e legislativo, sempre tem essa condição. Então, eles meio que estão unidos. Lógico, o mapa do Brasil atualmente tem esse conflito entre os dois poderes, né? Os três poderes, na verdade, né? Agora, outra condição no Brasil, que é fantástico isso. O Brasil tem Vênus na casa 7. A casa 7 de um país é a ligação com o exterior. O Brasil sempre teve essa condição de ter boas relações com o exterior. Sempre terá. Lógico, tem os momentos que pode abalar um pouco mais isso. Mas agora voltou à sua normalidade. O Brasil é um país que é considerado com todos os outros países. Mas, de certo modo, eu acho que os outros são melhores também. E os outros nos veem exuberante, bonito, lindo, né? Mas modifica um pouco o que é o país. O país é só futebol, é só beleza, mulheres e prazeres. E isso também atrapalha um pouco. Então, boas relações com o Brasil, do Brasil com o exterior podem melhorar essa imagem. Não só o país da beleza, mas um país que de repente pode ser o ideal de uma nação. Tanto que um professor antigo meu já foi embora, até ele falava que o Brasil ele tenderia a ser um modelo social para os séculos vindouros. Poderia ser, desde que organize a estrutura social para a infância e adolescência, descentralize o poder, não acumular o poder. Né? Eu vi uma entrevista com Maria Conceição Tavares outro dia, né? Já antiga já. Ela falou que esse país, ela descreveu o país. O Brasil, a economia do Brasil está na mão de poucas pessoas. Porque a economia é uma ciência social, tem que pensar na distribuição de renda, não na centralização e comando de poucos. Enquanto se fizer isso, então não funciona esse país. Agora, é fadado ao fracasso? Não, mas tem as condições. A educação, a infância, a adolescência e a organização, não a burocracia. E não fazer dívidas com o outro mundo, mas ficar aberto aos outros países. Aí pode funcionar melhor. E no caso de São Paulo? São Paulo também vocês fizeram lá o mapa da cidade, não é isso? São Paulo nasceu 25 de janeiro de 1554, 6 horas e 5 minutos. Horário corrigido por fatos históricos, quando o Padre Manuel da Nóbrega e de Anchieta subiram a serra, que é a muralha, né? E lá fizeram a fundação de São Paulo. De que jeito? Escolheram o dia. Tanto que se diz, né, que eles escolheram o dia exatamente a posição correta. Primeira coisa, São Paulo, Planalto Paulista. Dia de São Paulo, a convenção de São Paulo. E aqui no território paulista, que tinha todas as trilhas para ligar todo o continente. Então foi escolhido exatamente aquela posição. E quando surge a primeira missa, fundou-se o pátio do colégio. Começou São Paulo. São Paulo de Piratininga, que quer dizer peixe seco. Que São Paulo tinha muita inundação, quando acabava a água, né? Esse peixe do Esse peixe do morto era peixe seco, né? E fundou-se São Paulo nessa condição, com o pátio do colégio.
São Paulo é aquário com ascendente aquário. É uma cidade cosmopolita, moderníssima também. Tem a diversidade que se mistura muito bem. Porque São Paulo tem Plutão na casa 1. É uma cidade que foi reconstruída várias e várias vezes. Não tem memória São Paulo. Então tem o pique aqui no centro da cidade, que é o marco mais antigo, mas São Paulo antigo não existe. Né? Então ela se destrói e reconstrói constantemente. Centraliza poder também. Tem o Marte na casa 1. Né? Ou seja, não duco. Né? Então tem aquela força de ser presente. E o povo lutador também. Saturno na casa 2, que eu comentei outra vez com vocês. Saturno na 2 é um território que pode ser pobre se não trabalhar. E São Paulo foi por 400 anos muito pobre. Até quando tomou-se consciência dessa condição, a corte não vai nos ajudar. Vamos trabalhar por conta própria. Por quê? A corte, a gente fala dos paulistas, são bugres fedorentos que não respeitam a corte. Aquário, ascendente aquário. E de certo modo, pode-se dizer, resumidamente, que os Anchieta, Miranda Nova, aqueles jesuítas, eram dissidentes do que eram os jesuítas daquela época. Porque eles queriam fazer uma nova cidade. Não subjugar os índios, mas catequizar e fazer um novo grupo de pessoas. Tanto que eles chegaram aqui em São Paulo, estava em guerra. Eles conseguiram juntar todas as tribos e fizeram uma nação. E falavam tupi-guarani, diferente de todos eles. São Paulo tem Netuno na casa 4. Né? Primeira coisa, a origem é um pouco estranha, desconhecida, mas é a origem religiosa. E a casa 4, numa cidade qualquer, é o território. São Paulo, território, se você pega a malha hídrica de São Paulo está assentada em um mundaréu de rios, de riachos, né? Só que assaltaram tudo. Então se transborda tudo. Inundação toda hora. Por quê? Porque tem essa condição, né? E tem Júpiter na casa 8. Se a casa veio o dinheiro dos outros, lá tem Júpiter. São Paulo foi construído por quê? Por imigrantes, que fizeram da cidade uma nação também. E na casa 9, ela tem a Lua. A casa 9 do país está ligada muito com o que é do país, da cidade, o estrangeiro, né? E a Lua é a origem. Então a origem de São Paulo é estrangeira. De todos os povos, porque tem origem também junto com essa Lua em Urano. Certo. Então aqui tem todos os povos do mundo. Todas as raças, crenças, e todo mundo vive muito bem. Vênus de São Paulo está em Capricórnio. Pessoal sério. Não, pessoal que trabalha e se diverte na hora certa. Trabalha que nem doido. A noite é a farra. Né? E está na casa 12 essa Vênus. Quem conhece São Paulo, eu acho que eu sou suspeito a falar, mas São Paulo é maravilhosa. Mas tem hora para tudo. Né? Então, à noite a gente se diverte. E é interessante, quem conhece São Paulo, aqui tem comida boa, de todos os povos, tá? Mas existe um submundo de São Paulo. Totalmente, que é a diversão do Baixo Augusta, que é muito, bem legal, por sinal. Mas a diversão meio oculta. Até durante muitos anos tinha a Boca do Lixo. Tem a Boca do Lixo. Lá, o Centrão, que era uma coisa divertidíssima, porque você tinha lá, eu sei historicamente, e de amigos, o pessoal saía do Gallery, né, que era, mas depois ia todo mundo parar lá na boate da Andréa de Maio, na Proibida da Amaral Gurgel, o Love Story também, exatamente. Ou seja, então tem esse submundo também por aqui. E lógico, a Vênus também tem aquela questão dos negócios feitos nos bastidores, toda a combinação das coisas, uma coisa meio de conspiração dos negociantes tem por aqui. E responde perfeitamente também a São Paulo essa condição. E São Paulo é aquário com ascendente aquário, né, junto com ascendente do Brasil. Então tem essa fortíssima ligação com o país. Tá? Então, de certo modo, o Brasil está muito ligado às condições do São Paulo também. Você mencionou, então, lá, no caso do mapa do Brasil, que tem um Saturno na casa 3, então deveria ter sempre essa preocupação com infraestrutura, com sistema educacional básico. No caso de São Paulo, quer dizer, está na casa do dinheiro, na casa de valores, então eu fico pensando, né, porque o Saturno também traz não só essa responsabilidade, essa disciplina, mas também, às vezes, é um tempo maior, né, para acumulação. A riqueza até vem com trabalho e disciplina, mas ela vai num tempo maior do que poderia vir, sei lá, em outra posição. Mas o que hoje, analisando, você até como um paulistano, cuja família, inclusive, está muito vinculada a preservação do Bexiga também. Exatamente. Como é que você enxerga o desafio ou o que São Paulo precisa continuar ou precisa fazer e não faz ainda para se tornar cada vez mais uma estrela? São Paulo, ela tem o sol de casa 1, então por natureza ela tem esse destaque natural. Talvez o que mais precisar de São Paulo é saber distribuir a renda. Porque a casa 2 de um país, ou de uma cidade, né, é a renda, certamente. Mas ter responsabilidade com essa renda. Distribuir melhor as condições de educação, o que for.
distribuir melhor a renda, para que toda a população possa ser favorecida. Marca de pobreza, senão o pessoal fica pobre, o pessoal pode ficar pobre. Então, quando não se fizer isso, vai ter pobreza nas ruas, aos montes. E cada vez mais se centraliza o poder na mão de poucas pessoas, que São Paulo tem essa tendência, né, de centralizar poder nos políticos, né, a população não tem esse acesso às coisas básicas também por aqui. Então, São Paulo precisaria fazer uma nova reforma para se tornar um país mais independente. Então, se pensar aquário com aquário, o que pode ajudar muito São Paulo ela é ser mais independente dos ditames da nação. Ou seja, né, o país tem aquela condição de poder central. E São Paulo, se tivesse condições próprias de poder fazer as suas coisas pessoais, talvez fosse mais fácil tudo isso. Realmente ser mais uma federação. Mestre, terminou! Mas deixa eu perguntar uma coisa. Na formação da Gaia tem tudo isso que eu me lembro que eu fiz, inclusive a astrologia mundial, não é isso? Astrologia mundial. Que é uma das disciplinas. Então, e eu sei que a gente falou isso já essa semana, em agosto abrem as turmas, tem lá todo um processo de formação muito bem sólido. Então, quem quiser estudar astrologia na Gaia... Gaia, Escola de Astrologia, Facebook, Instagrams, ou então me achar. E site também, né? Gaia Escola de Astrologia.com. Só.com. 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 Ah, porque agora é internacional, né? Então, e aí o seu é o Robson Papaléu também no Instagram. Instagram ou Facebook. É fácil Mestre, de achar. sempre uma delícia estar com que você. bom, Muito que obrigado. Um grande beijo e voltamos até amanhã às 9h.